Começamos com uma pergunta para o Sr. Cash, e a pergunta é: o buscador de conhecimento diz: Sr. Cash, eu quero agradecer você muito pela sua tecnologia. Eu sou novo na tecnologia Cash, tecnologia do Plasma Cash, e tenho usado água de gangue com sal do Himalaia nas minhas pernas e tem funcionado muito bem. E eu quero agradecer você por isso. Sr. Cash diz: por nada, é o conhecimento que vem pela Fundação Cash. O buscador de conhecimento diz: é fantástico porque alivia minha dor e libera meus joelhos. Sr. Cash diz: você se tornou mais móvel? E o buscador de conhecimento diz: não era um caso severo, eu ainda estava andando, mas estava me tornando um pouco mais... sem poder me movimentar tanto, tomando pequenos passos só, né? E estava dando passos em falso muitas vezes. O Sr. Cash pergunta: e qual é a sua condição? Quão profunda é a sua condição? O buscador de conhecimento diz: bem, é uma... fica uma certa rigidez que acontece nos meus joelhos, que ele diz, né? O Sr. Cash pergunta: ambos os joelhos? Ele diz: sim, ambos. E ele diz, o buscador de conhecimento, mais no lado direito do que na esquerda. O Sr. Cash pergunta: você tem algum problema com o seu quadril? Ele move bem ou está localizado nos dois, só nos joelhos? O buscador de conhecimento diz: só nos joelhos. Somente nos joelhos. O Sr. Cash diz: uma das formas que você pode acelerar o processo é quando você tem essas condições, você atrai muito cálcio para as articulações, né? Então, o que significa é que, de certa forma, que a pele no seu fêmur não está criando a certa quantidade de cálcio para poder passar pela estrutura óssea, né? Os campos do cálcio são absorvidos pela linfa, mas a penetração se torna muito grande para poder passar pela linfa, mas ainda está no estado de cálcio e, de certa forma, vai para as articulações. Uma das coisas que você pode fazer agora que você está com menos dor, quando você estiver sentado, quando você estiver andando, tente andar no seu calcanhar para o dedo do pé. É muito importante fazer esse movimento do calcanhar para o dedo do pé. Quando eu ensinei isso há algum tempo atrás, está nas gravações. Tente percutir o seu calcanhar. Tente percutir o seu calcanhar no chão e ir para o seu dedo do pé. Fazer esse movimento. Você tem que mudar a vibração da estrutura interna da vibração interna do osso e mudar para cálcio e se torna parte da sua medula óssea, esse cálcio. O cálcio que tem nesses tipos de artrites e artroses é o cálcio que é transferido do osso, literalmente da linfa para o osso, mas não é na força ou no tamanho para ser capaz de penetrar através do osso para se tornar parte da sua medula óssea. Então, literalmente, se junta ali na sua região da articulação. Então, cria o que a gente chama de artrite. Então, se você reduziu sua dor, você ainda não resolveu o problema completamente, na verdade. Você tem que resolver o problema agora. Você tem mais liberdade para andar e você tem que se ajudar e reconectar os ossos, ressintonizar os ossos. Então, quando você andar, tente colocar o seu calcanhar, né? Sabe quando você faz como se fosse uma dança de percutir na região do calcanhar, né? Essa sensação de vibração do calcanhar para o osso reajusta a frequência nessa frequência da vibração na estrutura óssea para não produzir linfas de tamanho grande, que a gente chama de plasmas, na verdade, no tamanho que precisa. Então, uma vez que você passa pelo processo, o que quer que seja cálcio ou afeta o campo do cálcio na sua articulação, vai ser dissolvido no corpo e gradualmente você se livra disso e agora você não produz extras para poder ser os criadores de futuros problemas. Então é importante quando você tem artrite como essa,
ressintonizar a estrutura do osso que é necessária, porque na sua artrite, eu já fiz isso antes, você entende isso facilmente, talvez aqui. Sua estrutura óssea é como que eu chamo de são cordas de guitarra, como se fossem cordas de guitarra ou de violão. A vibração que elas produzem, as cordas do violão, criam um campo magnético plasmático gravitacional e magnético que atrai a linfa para o osso. Se um desses está fora de sintonia, é como se for fora de afinação, que é como se fosse o piano, que quando vem para o osso ele não consegue vir para cá, para os centros, que no final é a sua articulação, né, do seu joelho. Então, ao aliviar a dor, você não resolveu o seu problema, porque essas cordas ainda estão fora de sintonia, não estão afinadas. Então, é como se fosse um piano, né? Sabe o piano, quando você afina o piano, né? A vibração do osso cria para ajustar isso aqui. Quanto mais velho nós ficamos, mais essas coisas se tornam mais amalgamadas ali, ficam mais juntas ali. Então, eles começam a se juntar ali e absorver. Quando você faz a percussão, ela começa a absorver o plasma correto para se tornar o cálcio para ir para a medula óssea. Então, agora você se livrou da dor, você pode andar, mas você não resolveu o problema. Tente fazer a percussão no seu calcânio. Tente andar do calcânio para o dedo do pé. E tente fazer sólido, não só andar por andar. E você vai descobrir que com esse processo você cria aminoácidos mais fortes para o que a gente chama pro seu sistema imune. Você vai ficar melhor porque agora você tem que voltar quando você estava com 30 anos de idade agora. Você tem que seguir o processo completamente, então você garante uma redução total e você descobre que você não vai ter muitas gripes ou muitas doenças como você quando era jovem. Só que agora você reconecta, você ressintoniza isso. Então, quanto mais velho você fica, menos você caminha. Então, quanto menos caminhada você faz, você não consegue sintonizar. Você sintoniza cada vez menos essa estrutura com o osso e um leva ao outro. E é por isso que os atletas se mantêm saudáveis, porque eles correm. É por isso que um dos melhores exemplos disso são as caixas, são os que pulam, né? Eles pulam e caem no seu calcanhar, e se cair de volta no seu calcanhar, cria uma liberação nos músculos. Não é quando eles pulam só pelos dedos dos pés quando eles praticam, mas esse mover entre o calcanhar pro calcanhar que dá essa força. Você vê isso com as pessoas, com saltadores de altura. Você vê pessoas que saltam com salto em altura ou salto de distância, eles sempre voltam no seu calcanhar. E se você perceber se você fizer errado, você pode até quebrar os seus ossos. Mas indo e voltando na força do que eu chamo dessas cordas no osso, cria um osso mais forte, mais sólido e uma melhor estrutura para o sistema imune. Está tudo conectado um com o outro, então você descobre quando você olha para todas as células T, todas as células B e todas as células T no corpo, né, que são as principais estruturas do aminoácido do corpo do homem. Todas têm um denominador comum, um cálcio denominador comum, como a pedra angular da estrutura. Então, quando você não absorve o cálcio correto para se tornar parte da sua estrutura da medula óssea, você perde alguma da força disso, e porque você tem menor força no seu sistema imune, você se torna mais vulnerável a gripes e outras doenças. É importante para as pessoas com a idade de 45, 50 anos para serem capazes, nem mesmo se você não puder fazer nada, se está sentado na mesa, numa escrivaninha, você pode fazer isso, mas ao andar do calcânio para o dedo do pé, você aumenta a força, você literalmente limpa a sujeira, de certa forma, do seu sistema, se falar dessa forma, quando você faz esse movimento e essa percussão do calcanhar. O buscador de conhecimento pergunta, então é melhor fazer mais caminhada? Então, o Sr. Cash diz sim, mas a caminhada, para caminhar, quando você coloca o seu calcânio, principalmente nisso, você percute o seu calcânio e vai para o seu
dedo do pé. É muito importante você fazer essa caminhada do calcânio para o dedo do pé, esse movimento. Sabe quando você quer limpar o carpete, você quando quer limpar um tapete, né, e você balança ele para limpar, você faz a mesma coisa com o seu osso. Quando você faz a percussão, você cria uma vibração no osso que se livra daquilo que está ali preso no osso, e isso você sintoniza a C para o D. Agora você quer ter apenas o C, porque você é o que o seu corpo precisa mais, então você se livra do seu D. Do tom Ré, por exemplo, né? Dando no exemplo da música. Você se livra do tom Ré e você vai ter um tom Dó ali, que você quer. Então é de calcanhar para o dedo dos pés. Então, mas quando você coloca o seu calcanhar no chão, você tem que colocar com força o seu calcanhar no chão. Você criar uma vibração. Então você descobre que você se torna muito saudável, mas não faz com muita força para você não machucar também o joelho e o calcanhar, você entendeu? Apenas o suficiente que quando você estiver sentado, por exemplo, fazendo nada, você começa a percutir o seu calcânio. Você vai descobrir que você ajuda a sua própria saúde, é parte da estrutura isso que você precisa fazer. Eu estou próximo dos meus 60 anos e a minha tendência é não andar muito, mas quando eu estou consciente, eu sempre tento andar com os calcanhares mais firmes, porque você limpa o sistema de certa forma. Quando você é jovem, você faz muito disso, mas você aumenta o seu sistema imune. E esse sistema imune, sendo na força, reduz a possibilidade de câncer e outras coisas no corpo também. Andar na vida do homem é a pedra angular da sua saúde. E a maior parte da sua medula óssea cria a maior parte do seu sistema imune também. No seu fêmur. Eu espero que você se recupere completamente. Buscador de conhecimentos diz muito obrigado. Sr. Cash, mais alguma pergunta? O Rick diz: eu acabei machucando meu joelho direito, né? 4 dias atrás, na verdade. De forma bem severa. Sr. Cash pergunta: você foi chutado ou você chutou alguém? O Rick falou: não, na verdade eu caí de um local. Mas parte de mim... Mas eu torci meu joelho no processo. O Rick não tá tão doloroso, mas... Sr. Cash, coloque apenas algum CO2 ali e você vai descobrir que não vai ter mais nenhuma dor. Rick diz, ok, mas eu preciso de uma certa forma sentir a dor pra saber o que está acontecendo e tudo mais, né? Sr. Cash aqui dá uma risada. O Rick diz, se eu souber o problema, eu sei como lidar com isso. Eu também tenho tomado água de ganho de CO2, o Rick diz, e tomando banho com água de ganho de CO2 também. Então... E de certa forma agora é como nem aconteceu direito. Na certa forma eu sou muito agradecido porque poderia ter caído de cabeça ali, se não foi. Então melhor foi torcer o joelho do que cair de cabeça. Então o Rick aqui explica, né, na verdade, que foi até melhor ele torcer o joelho. O Sr. Cash diz, a alma falou, precisa da cabeça, então vamos esquecer o joelho por agora, né? O Rick diz, é bom pra poder diminuir a velocidade um pouco das coisas. O buscador de conhecimento diz, aqui é o Flint, Bom, o buscador de conhecimento Flint fala em extensão com relação à pergunta do joelho, que seria aconselhável se não tem cartilagem, quando não tem cartilagem no osso, então é muito doloroso para andar. Ou tem pessoas que não podem nem andar por causa disso, então seria... Sr. Cash, você pode reconstruir a cartilagem, é muito fácil. Construir cartilagem com a tecnologia do plasma é tão fácil quanto beber água. Eu fiz várias vezes isso. Mas a única coisa é que você produz micro camadas nano naquele... Uma de cada vez. Quando você faz isso, você tem que tirar a pressão disso. Apenas por em torno de 3 ou 4 semanas. Tente não andar, mas não... Para esfregar o que você produz. Uma das melhores maneiras de fazer isso é... pegar o que eles conhecem de
acho que foi incompreensível o áudio do Sr. Cash, que quando você pressiona o seu joelho, que o Sr. Cash continua falando aqui, e na cartilagem e tudo mais, para ser reproduzido. Então é algo que é utilizado que não foi claro para mim que o Sr. Cash falou. O Sr. Cash continua e fala, é algo bem simples aqui. Você tem o seu fêmur, você tem o seu osso abaixo. É um plástico, na verdade, está explicando agora o que é isso. O Sr. Cash diz, é um sistema de plástico que agora eles usam um plástico sólido aqui e aqui. E tem uma, como se fosse adesivos aqui, adesivos ali também. E tem plástico mais sólido, você transfere o peso do corpo para a articulação. E você dá uma liberação para a articulação. Você vê muitas pessoas, atletas, usando isso, como se fosse faixas, né? Que colocam as articulações. Então, o que você produz você produz grãos de CO2, grãos de óxido de cobre também. E você precisa entender o gradiente que você precisa de outro material que é feito pela cartilagem, que é a parte baseada em cálcio. Você tem que ter um óxido de cálcio também. Você precisa também do óxido de zinco, porque a cartilagem carrega muito da emoção ali. E você precisa um grande montante de CH3. E você coloca em volta do joelho e você tira a pressão disso. E você, desde o momento que você sai da cama até você voltar para a cama, tenha certeza que não tenha peso ali nele. Você permite a cartilagem não só ser refeita, nós já fazemos cartilagem todos os dias. O corpo, até mesmo quando você não tem uma cartilagem, ele faz cartilagem, mas porque é tão fino, tudo é feito, é jogado, é descartado. Então você acelera o processo, mas permite para poder ser construído isso. Então depois de 3 ou 4 meses, tem o suficiente disso, não mais solto tão, mas é mais duro o suficiente. 6 meses é o preferível, e aí você não vai ter mais problemas com o joelho, porque você aprimora a produção e o corpo vai prosseguir assim. Então, tudo que você precisa fazer é tirar a pressão disso. E ao criar um ambiente para encorajar para uma produção mais rápida de materiais. E se você tem problemas de ligamentos no joelho, você tem que adicionar o magnésio nessa mistura, porque é diferente da cartilagem, né? Ele tem uma mistura de magnésio nos ligamentos. Então você precisa um montante considerável de magnésio na mistura, porque é assim que a cartilagem está numa coloração bem um pouco diferente, não é vermelha, né? Então, porque tem um certo montante de cobre ali, mas o magnésio é parte da sua estrutura e cria assim o ligamento. Rick pergunta, fazendo uma imersão com sulfato de magnésio, essas coisas ajudaria? Se a gente precisa de longo prazo, tem que estar constantemente lá. Se orquestra continua, você tem que perceber que eu aprendi isso de um quiroprata. Ele está morto agora, mas ele explicou pra mim na primeira vez que a gente encontrou com ele. Acho que foi 20 anos atrás. Ele falou, o corpo é como se fosse uma casa. Quando você coloca uma fundação errada, tudo acima vai ficar errado. Você tem que consertar os seus dedos, seus tornozelos, seus joelhos o tempo todo e o quadril. E aí sim o resto se estrutura através disso, dessa base que você tem. Então, quando você tem um problema, você tem que passar pelos processos de recuperação total, não só alguns minutos. Você tem que permitir a base se tornar sólida. Toda a vida do homem depende, na verdade, dos dedos dos pés e do seu calcanhar, então seus joelhos. Quando você tem um problema com seu joelho, você tenta resolver um pouco disso, todo o corpo tem que se mover, o joelho tem que se ajustar, o quadril tem que se ajustar para aquela pequena mudança. Então, o resto do corpo tem que se ajustar para a mudança naquele joelho. Então, toda a estrutura se move e aí você vai ter mais problemas no futuro. Quando você tem um problema no joelho ou no tornozelo, se garanta que você faça o processo como um todo, não só temporariamente para se livrar da dor só. Você tem que desenvolver e permitir o que foi danificado para ser reparado por completo. Isso é o que a maior parte das pessoas não compreenderam ainda. Eu estava ensinando isso para uma das pessoas do nosso time da Fundação Cash recentemente. Muitos de vocês mulheres repetem isso várias vezes.
E vão repetir várias vezes pra você entender. Muitos de vocês, mulheres e homens, especialmente mulheres que abrem andam com essas sandálias abertas e pressionam os seus dedos dos pés com isso. E se você tiver dor ali naquela área, você em 5 anos a 10 anos começar o processo de dor nas costas e por causa desse problema dos dedos dos pés. Eu explico de vez em quando isso porque você tem que entender. Temos pessoas conosco que eles podem se proteger facilmente com isso, com relação a isso. Bom, você tem o seu pé como se fosse assim, né? Eu não sou um bom desenhista, mas o seu pé é assim. Tem o dedão do pé e os outros dedos aqui do lado. No centro, seu corpo é feito de 2 sistemas de equilíbrio aqui. Você tem um equilíbrio para sua parte emocional, você tem um equilíbrio para sua parte física. Sua parte emocional, esse equilíbrio você está nos seus ouvidos, nas suas orelhas. A parte do equilíbrio físico, você está na parte da base do seu pé. É um nervo que vai bem no meio do pé. E o formato do seu pé, quando você olha para o pé da mulher, você sabe tudo que ela tem que... Você sabe tudo sobre a pessoa. E minha esposa falava isso, nunca olha para o pé da mulher porque você sabe tudo daquela pessoa ali, ou do homem. Porque todo o formato do pé fala sobre a alma do homem ali. Porque são os dedos que ditam os pés. Então, o resto vai ser formado através dessa estrutura. Então, quando você tem esse formato, você tem aqui... Você danificou aqui quando você pressiona esse dedo aqui, esse dedinho, você move o equilíbrio físico. Este é literalmente como algo neural, com nervo aqui. Ele é movido micro aqui, muito pouco aqui, por causa dessa pressão que você faz no dedinho. Agora, quando esse se move, sem você saber, esse tem que mover também, esse aqui tem que mover e todos têm que se mover. Então agora, esse é o seu pé. E esse é o seu joelho, seu tornozelo, seu joelho, o resto do corpo aqui vai para cima, né? Agora, este nervo aqui se moveu algo bem pequeno, muito pouco. A estrutura moveu, tudo isso tem que se mover para se ajustar nesse pequeno movimento que você fez. Agora o tornozelo tem que se mover também, porque os músculos moveram para uma posição diferente agora. Então você descobre que você vai ter uma torção de tornozelo, por exemplo. Você vai ter uma torção de tornozelo muitas vezes por causa desse dedinho aqui, ou por causa do dedão também, porque você pode pressionar ele. Então agora todos os músculos aqui vão ter que se mover agora. Então o joelho se move também, para dar um ajuste para esse movimento. Agora o quadril tem que ser ajustado, então vai para a espinha dorsal e aí você começa a ter dor no seu pescoço, por exemplo. Osteopatas e quiropratas nunca consertam essa parte aqui. Consertar isso significa sem dor em nenhum outro lugar. Você não precisa mais para quiroprata ou osteopata se você consertar lá os dedos dos pés. Então o que você tem que fazer, você tem que consertar essa parte aqui dos dedos dos pés. Consertar isso é muito fácil. Você precisa de alguém que ama você e tem 2 mãos fortes. Você deita com os seus dedos para cima, essa é a sua cabeça aqui. Você segura, você começa do dedo menor, esse é o seu pé aqui. Você começa do dedinho do pé e você segura o dedo, se esse é o dedo, de certa forma. Você segura a parte atrás, você segura com o seu dedo indicador, o dedo e com o seu segundo dedo, e você coloca seu dedão na frente. Seu dedão está desse lado e seus outros 2 dedos desse lado aqui, em cada dedo. E você puxa verticalmente para cima os dedos, para sua direção. E você vai ouvir um clique. Você vai para o próximo, você vai para o próximo, você vai para o próximo e assim por diante. E quando voltar para o dedinho do pé, você faz a mesma coisa dentro. Quando você fez isso, o que você faz? Você traz de volta esse nervo aqui alinhado. Mas não esqueça. Se acostumou para mover de novo para outra posição. Então você tem que repetir esse processo 2 ou 3 vezes
primeiros 3 dias, depois uma vez ao dia por uma semana mais ou menos ou mais, e depois volta assim para sua posição. Mas agora que você puxou os seus dedos para cima, você resolveu o problema, você resolveu isso. Então agora você vem para cá pro tornozelo. Você conserta essa parte agora. Agora você tem que consertar essa parte aqui. Essa parte se moveu já, então o que você faz? Você coloca sua mão, uma mão aqui na parte de trás do seu calcanhar e outra mão segurando aqui o pé. Uma mão aqui e uma mão segurando aqui. Você balança o tornozelo algumas vezes, como se fosse liberando a musculatura, e aí segura firme e puxa toda a coisa na sua direção com uma força bem forte, como você está tentando tirar a perna fora do corpo, bem forte. Então você vai ter tudo se alinhando. Deixe na cama durante um tempo, não faça isso depois, levante rápido. Fique deitado ali um pouco para poder o corpo se ajustar. Faça 2 ou 3 vezes. Sua dor na ciática vai embora, sua dor no quadril vai embora, sua dor nas costas vai embora. E se você repetir isso uma vez por ano, uma vez por mês, você continuamente reajusta a si mesmo. Quiropratas, osteopatas nunca tocam aqui. Eu ensino a eles isso, mas eles nunca usam isso, porque uma vez que eles consertam isso, não vai ter mais dor, você não volta mais lá, não vai ter mais clientes. É algo bem simples isso, então, entendendo a fisiologia do corpo. E quando você anda, então, você sempre tem eixo conectado com eixo. De uma forma bem engraçada. A emoção através da alma, através do equilíbrio das pernas, funciona de uma forma muito efetiva. A forma como você tem os pulmões para a sua parte emocional, que é o lado do ar, do que eu chamo da atmosfera. O lado físico tem que se ajustar e o equilíbrio entre os dois vem desses 2 sistemas aqui. A emoção escolheu o que a gente chama de o ouvido médio para poder equilibrar o que a gente chama de a emoção, o lado emocional. Por isso que quando você não está emocionalmente equilibrado, você fica tonto, mas quando você não está fisicamente equilibrado, você tem torção do tornozelo facilmente e tudo mais. Se você começa a perder o equilíbrio e começa a ter tonteira, você percebe que tem 4 pontos conectados um com o outro. Então quando você tem problema de cartilagem com o joelho, você tem que entender. Em algum lugar no passado você danificou o seu dedo. Você tem que consertar isso e fazer esse processo. Você tem que entender. Tudo tem um processo de ação e reação, mas você tem que olhar para a totalidade. Você nunca olha para... Você tem que só não olhar só para o local. Uma vez que você permite que a cartilagem vire no seu joelho, se você tendo esse problema com o seu dedo, com o seu tornozelo, vai voltar novamente. Não funciona. Então você tem que fazer isso enquanto você estiver fazendo os seus adesivos nessa pressão no joelho que eu expliquei inicialmente ali. Você tem que fazer também no tornozelo e nos dedos. Não adianta só fazer no joelho. O buscador de conhecimento frente fala, muito obrigado, explica muito. Só que as perguntas, você tem dor na ciática, alguma coisa do tipo? O buscador de conhecimento diz sim. Sr. Cash diz, eles danificaram o dedo, por exemplo. O buscador de conhecimento diz, fala, é com meus pais isso, na verdade. O Sr. Cash diz, é um processo bem devagar, mas em si. O Sr. Cash diz, o quiropratas não gosta de mim porque eu ensino isso muito para as pessoas e eles perdem muitos clientes por causa disso. Outra coisa é o mesmo com seus dedos, com seus dentes. E a gente repete isso várias e várias vezes. Apenas tente com as suas crianças, até mesmo com o seu gato, com o seu cachorro, alimentar eles com um pedaço de queijo, um pequeno montante de queijo, 10 gramas toda noite antes de eles irem dormir. Antes de você ir para a cama, comer um pedacinho de queijo, faça isso um hábito de vida. Você nunca mais vai ver um dentista depois disso. Dificilmente você vai ver, a não ser que você quebre um dente ou alguma coisa e fica muito ruim. Mas você fortalece as raízes dos dentes com a transferência de energia do queijo. O queijo, especialmente o queijo mais duro, libera químicos na boca que parem a deterioração dos dentes, até mesmo o decaimento dos dentes, até mesmo um buraco do seu dente
você vai entender que vai se reparar por si só. Porque as enzimas para matar as novas células não está lá. Então, com os dentes fazem as novas células, reparam todo o buraco ali.